Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional para online e para offline, ou seja, para tu construir uma vida e uma carreira que sejam significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E hoje o que eu quero falar aqui com vocês é um alerta para quem está começando a trazer a carreira para o digital ou está pensando em trazer a carreira para o digital, tá dando esses passos no digital e que às vezes pode acabar se perdendo por coisas muito mais relacionadas ao processo de autoconhecimento, ao processo de maturidade emocional, do que necessariamente ao marketing digital, do que a estratégias digitais. Então, são coisas que a gente precisa ter um cuidado para não deixar se perder, para não deixar se levar e não sair do nosso rumo, não sair do nosso caminho. E essas coisas são coisas que muitas vezes a gente precisa desapegar para entender que, apesar do que muitas pessoas estejam te dizendo hoje que tu precisa, que estejam te dizendo lá fora que é importante que tu tenha, que é importante ter uma câmera boa, que é importante ter um microfone bom, que é importante viralizar, que é importante ter números, que é importante isso, que é importante aquilo. Parece que tudo é muito importante nesse mundo, mas o que acontece é que quando muita gente diz muitas coisas que de fato podem ser importantes em algum momento da carreira no digital, como por exemplo utilizar estratégias, dominar as estratégias, são coisas importantes. Mas o que essas pessoas não te falam é que muitas delas, quando começaram, não começaram focando nisso. Elas começaram focando em fazer, em aprender no processo, em aprender no percurso. E o que acontece aí com quem está começando é que esquece desse percurso aqui, desse caminho que tem até conseguir dominar de fato esse ambiente, até conseguir dominar as estratégias, até conseguir dominar o que precisa ser dominado. Claro que existem sim coisas que são importantes. Tem pessoas te falando que estratégias de venda são importantes e estratégias de venda são importantes. Mas o que acontece é que às vezes tu ainda não tem clareza e não começou nem a fazer para de fato começar a vender, para de fato começar a dominar as estratégias ou começar um percurso ou começar a ter dúvida do que pode ser estratégias de digital, estratégias de venda. Muitas pessoas que começam querem pular direto para o nível hard sem começar, sem dar esses passos que precisam ser dados. E esses passos que precisam ser dados, eles não são dados justamente porque falta esse processo de autoconhecimento e de maturidade emocional e mental para lidar com esse ambiente, para conseguir filtrar o que para o teu momento é importante, o que não é importante. Porque, mais uma vez, quando a gente está aqui nesse espaço e acaba deixando ser bombardeado, se deixando ser bombardeado por conteúdos disso e de aquilo, a gente não filtra e a gente acha que tudo é importante. Então, se eu não tenho tudo isso, não tem como eu começar, não tem como eu ter uma carreira no digital, não tem como eu fazer isso. Então, isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Eu imagino que tu já tenha passado por isso, ou possa ser o teu momento de achar que precisa de muitas coisas, ou que ainda não está pronta para começar, ou que ainda não está pronta para começar a dar os teus passos, a trazer a tua carreira no digital. Mas eu preciso de te dizer aqui agora que tu está pronta. Está pronta com o que tu tem até aqui. E esses passos precisam começar a ser dados. Por mais difícil que seja. E esse difícil, ele é difícil porque a gente precisa se munir de autoconfiança, de uma segurança para aceitar ser vulnerável nesse espaço. Porque esse espaço exige vulnerabilidade. Então, são muitas coisas que a gente precisa lidar emocionalmente com isso. Indo aos pontos que eu quero destacar aqui com vocês, que é preciso ter cuidado para que a gente não perca essa autenticidade, para que a gente consiga ir desenvolvendo essa maturidade, esse autoconhecimento no processo, durante essa construção da nossa carreira no digital. A primeira delas é justamente esse apego a coisas técnicas, esse apego ao nicho, esse apego à persona, esse apego a coisas muito técnicas que às vezes mais acabam dificultando do que ajudando. O nicho, a persona, servem para trazer mais clareza para esse nosso percurso, servem para trazer mais clareza para o nosso discurso, para trazer mais clareza para a nossa comunicação, para o nosso conteúdo, mas na realidade, na vida real, o que acontece é que acaba mais dificultando. Porque o que eu percebo é que algumas pessoas se apegam tanto a isso que não conseguem ficar
à vontade ou que acham que não sabem ainda muito bem e aí evitam começar, porque acham que precisam ter todas as respostas para aí sim começar. E esse é o maior erro, esse é o maior equívoco mesmo desse processo, é achar que precisa ter todas as respostas para aí sim começar, para aí sim fazer alguma coisa, gerar algum movimento. Na verdade, a gente gosta de abraçar esses empecilhos, porque eles vão adiar esse nosso movimento. E o que muitas pessoas começam fazendo é simplesmente compartilhar o que elas gostariam de consumir. É gerar um movimento para construir a imagem profissional delas. E não se apegando totalmente 100% a nicho, a persona, a estratégias, mas sim fazendo. Porque não vai, mesmo que hoje tu tenha clareza do teu nicho, da tua persona, tu vai ter muita coisa para evoluir nesse percurso. E que bom, vão ter coisas que vão ser amadurecidas no processo. Mas se tu ainda não tem 100% dessa clareza, começa a compartilhar, de repente, mais da tua jornada. Já falei sobre isso aqui. Desde o dia que eu li o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, que essa é a mensagem que eu bato muito aqui, que é de compartilhar a sua jornada, mas mais do que isso. Tem um autor empreendedor americano que ele bate muito nessa tecla, que é documentar a sua jornada. E foi isso que muitas pessoas grandes hoje no digital começaram a fazer. Elas não começaram ali com tudo desenhadinho, com tudo bonitinho de, ai, esse é meu nicho, ai, essa é minha persona, ai, esse é meu... Elas começaram a documentar a própria jornada delas. Por exemplo, se tu é uma psicóloga, compartilhar mais a tua rotina. Ah, eu sou uma psicóloga, eu sei que eu gosto de falar sobre ansiedade. E eu gosto de atender demandas de ansiedade no meu consultório. Então, tu vai trazer conteúdos relacionados a isso, como que tu organiza a tua rotina para diminuir a ansiedade, como que tu lida com isso quando surge algum paciente, como que é a tua rotina de atendimentos, como que é a tua rotina de estudo para que tu te torne cada vez mais capacitada em relação à ansiedade. Então, é documentar a tua jornada, tudo que já está dentro da tua jornada, dentro da tua história, dentro da tua rotina, é ser documentada. Porque isso também é conteúdo. A tua história é conteúdo. Tudo que tu sabe até aqui é conteúdo. Tudo que tu imagina que gostaria de produzir é conteúdo. Todas essas ideias que tu descarta, que, ai, não, acho que não vai ser legal, é conteúdo. Todos esses insights de livro, essas ideias que surgiram de algum filme, de alguma série, é conteúdo. Então, mais uma vez, tem coisas que são importantes para a hora delas, para a hora que ali é importante. Por exemplo, para grandes empresas, ter conhecimento do nicho, da persona é extremamente essencial. Assim, eles não sobrevivem sem. Mas o que acontece é que às vezes a gente quer tanto se apegar àquilo ali que a gente esquece de fazer pela nossa marca pessoal, de fazer pensando no legado que a gente quer deixar, de gerar um movimento, de começar de fato. E nesse caminho ir descobrindo coisas sobre a gente, sobre coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. Eu falei sobre isso aqui num vídeo que eu trouxe sobre a minha trajetória, eu fui descobrindo sobre mim nesse processo. Eu comecei falando sobre autoconhecimento. Vocês acham que eu sabia nicho, persona? Eu sabia que isso existia, porque naquela mesma época eu comecei a estudar, a pesquisar um pouquinho mais sobre marketing digital. Eu sabia que essas palavras existiam. Mas quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não sabia quem era o meu nicho, quem era a minha persona. Isso a gente vai aprimorando com o tempo também. Tudo isso são coisas importantes. Mas talvez agora, não tenham o peso todo que tu tá dando para essas coisas. Então começa a pensar mais no conteúdo que tu gostaria de ver, no conteúdo que talvez tu sinta falta hoje na tua área. Gerar um movimento. A segunda coisa bem importante é em relação ao consumo de conteúdos semelhantes. Então, se tu é psicólogo ou se tu é nutricionista e consome conteúdo de outras nutricionistas, se tu é psicólogo e consome conteúdos de outras psicólogas que falam sobre a mesma coisa que tu quer falar ou que tu fala, talvez tu esteja te sobrecarregando demais de conteúdos semelhantes. O que acontece? A gente tem a inspiração e a cópia. A gente tem que ter esse cuidado. Aqui no meio, entre a inspiração e a cópia, existe a comparação. Então imagina
que cada vez que tu acha que tá consumindo um conteúdo para se inspirar, quanto mais tu consome, tu para de se inspirar e começa a se comparar. E aí nessa comparação, tu para de produzir também, ou começa a copiar. Isso não é legal. Isso não conecta, não faz nenhum sentido para uma marca pessoal autêntica, para uma marca pessoal que está comprometida com longo prazo. Não seja uma cópia. Em hipótese alguma, se hoje, aqui, tá? Falando sério aqui contigo, se tu já copiou alguém, para de consumir essa pessoa. Para. Dá um follow. Para de seguir. Não faça isso. Eu já vi com os meus próprios olhos, aqui ó, os meus olhinhos, eu já vi isso. E não adianta, pega o texto, faz um vídeo. Não é legal, fica feio. Talvez as pessoas ali que estão assistindo não saibam, mas se chegar nos olhos da pessoa que foi a que produziu, ela vai saber. Às vezes eu me pergunto, não tem uma vergonha? Calma. Não quero te julgar aqui se tu já fez isso. Se tu já fez isso, a única coisa que eu te indico, que eu te recomendo, é não consumir mais esse conteúdo dessa pessoa. Porque provavelmente tu não só tá copiando, mas tu tá te comparando. Quanto mais a gente acha que tá consumindo para se inspirar, ou perde aquela noção, né? Eu vou sentar aqui, eu vou rodar o feed porque eu quero buscar inspiração. E aí ali passa 2, 3 horas, tá só se comparando, tá só ali consumindo para pensar assim, ó, lá no fundo tá pensando assim, nossa, mas todo mundo já falou tudo, nossa, eu queria falar isso aqui, mas alguém já falou. E sabe o que acontece? O que acontece é que às vezes essas pessoas estão consumindo os mesmos conteúdos que tu fora dali. Então, se tem uma psicóloga que cria conteúdo sobre ansiedade, tu quer criar conteúdo sobre ansiedade, provavelmente vocês estejam lendo os mesmos livros, vendo os mesmos filmes, lendo os mesmos artigos. Então, pode ser que, hora ou outra, o conteúdo seja semelhante. Mas, quanto mais tu estiver consumindo aquilo ali, mais tu vai te sobrecarregar e começar a acreditar que, todo mundo já falou de tudo, eu não posso falar isso. E inspiração é importante. A gente precisa ter referência. E não precisa necessariamente ser da área do mesmo nicho que a gente quer consumir, que a gente quer criar. Não precisa. A gente consegue se inspirar também com pessoas de outras áreas. Se inspirar no formato de conteúdo, o que está rolando, o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas mais estão consumindo. Saber o que está acontecendo é importante. Então, tenha um tempo, delimite um tempo para buscar por referências, para entender o que está funcionando, para testar formatos. Olha, vlog tem funcionado. Será que vlog funciona também? Será que eu vou gostar de produzir vlog? Será que as pessoas também vão gostar dentro do que eu tô comunicando? Será que vai fazer sentido? E aí, claro, a gente vai ter que estar buscando essas referências. Eu gosto muito de buscar por referências da gringa. Eu sei que lá a produção de conteúdo deles é um pouco diferente, inclusive não tem essa coisa tanto de compartilhar a rotina, dia a dia. Eles não têm tanto esse apego por saber mais, sabe, da vida dos outros. Mas aqui no Brasil tem. Então, eles têm uma pegada um pouco diferente na produção de conteúdo, mas eu gosto desse diferente que acontece lá, que é consumido lá. Então, busca por referências fora da tua área ou dentro da tua área, palestras, coisas que tu pode te inspirar, mas o que estiver aí para te gerar uma comparação ou um excesso, uma sobrecarga de informação que tu já está consumindo, não faz. Não consome. E o terceiro ponto é a utilização de inteligência artificial, mais especificamente ChatGPT. O ChatGPT é uma ótima ferramenta, ele pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso maior inimigo. Tudo depende da forma como a gente decide utilizar ele. Se hoje tu tem utilizado o ChatGPT para só jogar ali uma pergunta, jogar ali uma coisa e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no que ele te diz, está tornando ele o teu maior inimigo. O maior inimigo, na verdade, da tua criatividade. Então, como que a gente pode tornar ele o nosso melhor amigo? É fazer perguntas. Tem várias sugestões hoje, se vocês colocarem melhores prompts para o ChatGPT ou como que eu posso aprender a utilizar o ChatGPT. Vocês podem conseguir algumas perguntas interessantes para fazer para o ChatGPT, ensinar ele, enfim.
tem algumas coisas que vocês podem fazer ali dentro do ChatGPT para tornar ele mais o melhor amigo de vocês. Mas ao fazer as perguntas para o ChatGPT ou ao enviar alguma orientação ao ChatGPT, é importante que a gente consiga tirar insights de cima do que ele nos passou. Então, por exemplo, eu posso perguntar, posso tentar aprender um pouco mais sobre o meu nicho, sobre a minha persona. Do que ele me der, eu vou ter insights, eu vou ter ideias em cima do que ele está me dando. Eu não vou copiar e colar o que ele está me dando. Ele vai me trazer sugestões e eu vou pensar, eu vou aprimorar a minha criatividade em cima do que ele está me trazendo. Não vou jamais copiar e colar o que ele está me dizendo, mas eu vou aprender com ele. Talvez ele tenha insights para me dar que eu ainda não tenha pensado ou que eu não tenha visto ainda. É interessante também perguntar e conhecer um pouco mais das dores, dos desejos da nossa persona, perguntando para o ChatGPT. Ele pode nos dar algumas ideias bem legais para a gente pensar, para a gente criar, para a gente pensar, então, em cima disso eu posso trazer algum conteúdo que seja interessante ou que responda a essa dúvida, mas jamais para deixar que ele se torne a pessoa que a gente gostaria de se tornar. Então, o ChatGPT, para ser o nosso melhor amigo, ele tem que nos dar insights e não nos dar respostas. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te trazido insights e que seja, assim como o ChatGPT, eu possa ser a tua melhor amiga aí nessa construção da tua vida, da tua carreira, que elas sejam mais significativas, verdadeiramente mais significativas, que te façam sentir orgulho. E caso tu esteja nessa busca de trazer a tua carreira para o digital e queira contar comigo ao teu lado para essa construção, para planejar e executar a tua carreira no digital, eu tenho uma mentoria que se ocupa justamente disso. Não é para te trazer hacks de engajamento, mas é para te ajudar a planejar e executar de fato, pensando no teu bem-estar, pensando dentro da tua rotina, do legado que tu quer construir. Eu vou deixar o link da inscrição para a mentoria aqui embaixo e eu te espero lá.